Mulher, eu não sei como é que é o procedimento da reunião de obreiros, então eu preparei uma mensagem à tarde, fiquei meditando bastante tempo à tarde. E eu combinei com ela, você traz a palavra, a mulher prega, a pregadora da palavra. Então nós vamos ouvir a palavra do Senhor nessa manhã, né? Pronta para os nossos corações. Não sei o que ela vai pregar, porque eu não pergunto para ela e também não pergunto das minhas. E quando ela chega bem pertinho de mim, eu viro a folha, para não quero que saiba. Então é tudo uma surpresa, é Deus que tem que falar, né? Então vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém. Infelizmente hoje que o irmão vai gravar, não vai gravar pregando, irmão. Não vai ter no YouTube. Mas vai funcionar, né? É verdade. Pessoal do Senhor, sua paz de vocês. Amém? Amém, Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, como o pastor Celso falou, né? Ele ontem à tarde pediu que eu meditasse em uma palavra. E eu comecei a orar, inclusive a irmã falou, a senhora subiu cedo, né? Dizendo que foi tudo muito rápido, né? Nós temos que nos prepararmos. E o que Deus colocou em meu coração, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. É uma passagem bem conhecida. Glórias a Deus. Mateus capítulo 1, versículo 24. Amém? Amém. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Amém, irmãos? Amém. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Podeis assentar. Glórias a Deus. Faz muito tempo que eu estou com essa passagem em meu coração. Muito tempo. E eu comecei a preparar essa pregação em 2011. Eu fui terminá-la ontem. Mas graças a Deus por isso, né? Fiquei orando, pedindo ao Senhor a direção. O que o Senhor queria que falássemos hoje na igreja de Dai. E o Senhor colocou esta passagem em meu coração. E eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Mateus 1:24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. É interessante, irmãos, a história deste jovem chamado José. Se eu não lesse Mateus e fosse falar, olha, hoje nós vamos falar sobre José, eu creio que todos iriam lembrar de um José, né? O José do Egito, não é isso? Eu creio que todos, mas não é o José do Egito, não, que o Senhor colocou em meu coração. E eu pensando sobre este jovem José. José, como todos sabem, a própria Bíblia nos diz que ele era um homem justo, né, e reto. José era justo, era um jovem justo e reto. E ele também pertencia à geração de Davi, e todos nós sabemos, ele tinha o seu ofício, né, era de carpinteiro. Ele era carpinteiro, ele exercia a sua função, a sua profissão, né? Em Nazaré, que era a cidade na qual ele morava, tanto antes como depois. Ele saiu de Nazaré e foi para o Egito. Ele exercia a profissão de carpinteiro, o ofício dele, né? Tanto antes, quando ele morava em Nazaré, como quando ele voltara do Egito, né? Conforme eu fui pesquisar sobre este jovem, ninguém pode afirmar, né? Mas
morreu antes de Jesus Cristo ser crucificado, conforme a história. Mas ninguém, eu tentei pesquisar em várias fontes, eu não encontrei nada a respeito, né, sobre o seu falecimento ou o tempo em que se deu, né, a morte de José. Um jovem, eu pensando, um jovem comum, igual a nós, um homem comum, não tinha diferença. Mas ele tinha sonhos, tinha metas, objetivos, desejos, como todos nós, todo jovem. Esses dias eu conversando com um jovem na igreja e eles dois sorriram. Não, primeiro, antes de Jesus vir, nós queremos nos casar. São sonhos. Como todos nós temos nossos sonhos, assim era jovem. É interessante que eu pesquisando, ele estava noivo, nós já sabemos, até aí tudo bem. Ele estava noivo de uma moça chamada Maria. E ele tinha muitos sonhos e projetos com a sua noiva. Também nós já sabemos, nada de novo, irmão. Já sabemos. Mas o que aconteceu? De repente, tudo na vida deste jovem, ou destes jovens, Maria, José, mas hoje para José, né? Tudo mudou. E isso acontece. Eu comecei a pensar que também acontece nas nossas vidas. De repente, nós temos sonhos, metas, objetivos, e parece que tudo muda de repente, não é assim, irmãos? E tudo mudou na vida deste jovem. Sua noiva, em que ele tanto confiava e amava, de repente, ele observou. Sabemos que o casamento judaico, eles casam-se em um papel, tem um período para que o noivo prepare a sua moradia, a noiva o seu enxoval, a sua festa, mas já estavam casados, só que eles não coabitavam juntos, isso nós já sabemos. De repente ele observa que a barriga da sua noiva estava crescendo. Que decepção para este jovem. E eu pensando, eu falei, eu não sei o que este jovem pensou. Quando ele viu a moça da qual ele escolhera para ser sua esposa, tinha sonhos com ela, de repente, a minha noiva me traiu. É um pensamento meu. A Bíblia não fala, mas é uma lógica. Minha noiva me traiu. A mulher, a moça em que eu tanto confio, grávida, e não é meu, mas de quem será? A mulher dos meus sonhos, mas por que ela fez isto comigo? Mas por quê? E veio muitos porquês na cabeça dele, na mente dele. A Bíblia não fala, mas eu imaginei isso. Como aconteceria na minha, na sua mente? Por quê? E não acontece isso na nossa vida? Fazemos um projeto, um sonho, e de repente tudo muda. E a vida deste jovem começou a mudar. E veio os porquês. Por quê? A Bíblia nos diz em Provérbios 16:1 que o coração do homem pode fazer planos. E nós fazemos muitos planos, muitos projetos. Inclusive, uma vez eu li sobre que do levantar da manhã até a noite, nós estamos ali fazendo planos, projetos, não é assim, irmão? Mas o realizar desses planos, né, a resposta certa vem dos lábios do Senhor, conforme Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Deus, em sua onisciência, meu irmão, minha irmã, Ele estava no controle, como Ele está no controle da minha, da sua vida. Deus sabe os seus sonhos, como sabe os meus. Deus sabe os nossos projetos, como Deus sabia deste jovem. No Salmos 14, eu gosto muito quando nós lemos, e Deus olhou dos céus. Deus estava olhando
os olhos do Senhor estavam sobre aquele jovem que estava tão frustrado, tão decepcionado com aquela que ele amava tanto. E isso acontece conosco. E Deus no controle, como Deus, meu irmão, minha irmã, está no controle da tua vida. Não sei, Deus, vocês é que sabem, eu creio que tem irmãos e irmãs aqui, que muitos sonhos, muitos projetos não se concretizaram, não se realizaram, foram parados no caminho, e vem os porquês, o porquê. Deus está no controle, e Deus vendo a angústia daquele jovem José, a aflição, a amargura no coração daquele jovem, a decepção daquele jovem, Deus mandou um anjo. Deus ordenou ao anjo: olha, vai lá, fala com José em sonhos. Diz para ele que eu sei o que ele está pensando. Eu estou vendo o que ele está passando. E Deus vê também, meu irmão. A última vez aqui que o Senhor me trouxe aqui para trazer uma mensagem, os irmãos lembram? E quando estamos só, né? Às vezes sozinhos, até no meio de uma multidão, estamos sozinhos. Eu até falei sobre quando eu era jovem, né? Que eu ficava na fossa, né? Naquela época, naquela gíria fossa, né? É quando você está só, você chora, você fica, vem a realidade, que você mostra quem você é. E ele falou: olha, ô José, em sonhos, eu sei o que você está pensando, José. Eu sei a amargura, a tristeza que está no seu coração. Eu sei também, José, os teus desejos, o que você está projetando em abandonar a tua noiva em segredo. Eu sei que você está com um projeto, mas não é esse não. Olha, José, o que está em Maria, não temas recebê-la como esposa, ela te ama. A Bíblia não fala, mas eu creio que houve um diálogo. Ela te ama, ela não te traiu. O que está nela, o que está sendo gerado, o que foi gerado nela, é do Espírito Santo, José. Ela vai dar à luz, né? Ela vai dar à luz a um filho. E vocês vão colocar o nome dele de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aqui é que eu quero chegar aonde nós lemos. Fez despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, não importa o que esteja acontecendo, os porquês dos porquês, vamos simplesmente obedecer ao Senhor. Tem um versículo que diz assim: olha, não saia do teu lugar. Inclusive está até na nossa lição da escola dominical. Salomão fala assim: não saia do teu lugar. Não saia da tua posição. Mesmo que o inimigo esteja investindo furioso, como eu falei, ventos de palavras, de pensamentos, para nos tirarmos da posição pela qual Deus nos colocou. São investidas do inferno que veio contra a vida deste jovem, para tirá-lo do projeto, do plano, do propósito para o qual Deus tinha para com a vida dele, a vida de Maria, sua noiva, sua esposa. E muitas vezes sofremos as investidas do inferno para nos tirarmos, ou tentarmos nos tirar, do propósito para o qual Deus
vida, o porquê de muitos projetos e sonhos frustrados ou parados no meio do caminho da nossa caminhada. José entendeu. Não era o que ele havia planejado, mas era o que Deus queria para a vida dele. E muitas vezes, irmãos, acontece na minha, na sua, na nossa vida. Não é o que planejamos, porque nós vimos em Provérbios 16:1. O coração do homem, quando a Bíblia fala homem, mulher, faz muitos planos, mas do Senhor é o realizar. Ele não questionou. Eu não creio que José ficou perguntando, mas por quê? Não. Ele não questionou, ele aceitou de imediato e obedeceu a ordem do Senhor. Concretizou o matrimônio que já estavam casados, mas eu creio que deu o período, eles foram morar juntos na sua casinha. E estava muito bem. Isso acontece com a nossa vida. Parece que tem um tempo que vai tudo bem, não é assim, irmãos? Tudo bem. Mas de repente, não muito tempo depois, novas mudanças na vida de José. E não é assim que acontece com a nossa vida, irmãos? Parece que está tudo bem. De repente, há uma viravolta. Há um vendaval. Tudo muda em nossas vidas. E José, juntamente com sua esposa, que já estava quase para dar à luz, eles teriam que ir para Belém. O recenseamento era de 14 em 14 anos. Mas justamente naquele ano, naquela época em que Maria estava próxima a dar à luz, veio a ordem para que ele fosse a Belém. Belém ficava uns 5 dias de viagem de Belém, aonde eles tinham que ir, né? Para Belém, da onde eles teriam que ir. E o que acontecia? O que aconteceu? José e Maria, já grávida, eu sei como que é uma mulher grávida, e quando chega no período do 8º, 9º mês, parece que ela fica mais pesadinha, ela anda mais devagar, ela se cansa mais. Então eu, meditando nessa passagem, como eu falei para vocês, Deus começou a falar comigo, e eu demoro, às vezes tem pregações que eu fico até mais de 2, 3 anos para montar. O Senhor vai me dando e eu vou montando, o Senhor vai falando e eu vou completando. Foi dia 24 de fevereiro de 2011. E a primeira vez, terminei ela ontem, e fiz uns arranjos agora de manhã. E eu pensando, imaginando na situação e dificuldade de Maria, de José. Agora, novas mudanças, eles teriam que deixar para trás o conforto da sua casinha, seus familiares, seus vizinhos, seus amigos, parentes. E teriam que ir para um lugar que talvez eles nem conhecessem, não tivessem tanta intimidade, como na cidadezinha que eles moravam. Acontece conosco, não acontece, irmãos? Eu me lembro que quando nós estávamos para virmos para o Japão, que o Senhor falou comigo, quando já estávamos com a passagem comprada, o dia marcado, comecei a ouvir umas vozes estranhas. E eu comecei a orar e repreender
Mas vai para um lugar onde não conhece, não sabe o que é, não sabe como é, vai deixar os teus amigos, vai deixar tudo aqui, teus filhos, teus netos. O que vocês vão fazer lá? Eu nem comentei isso com meu esposo. Era assim, meu Deus. E eu comecei a orar e repreendi aquelas vozes. E quando você coloca assim na disposição de Deus, você ouve Deus falar contigo e aquieta o teu coração. E quando umas vozes falavam, de repente, eu orando e repreendendo, eu ouvia outra voz. Você me siga. Você me siga. Aí o Espírito Santo falava para mim, a fé é você ir no escuro, sem saber para onde. E eu vim, como Abraão saiu de Ur, e ele não sabia para onde. Aí nós desfizemos de tudo que nós tínhamos. E o Senhor falou comigo, não te preocupes, porque você terás tudo, e ainda muito melhor do que o que você tem aqui. A fé é isso, é seguir no escuro, simplesmente ouvir a voz. Segue-me, 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 segue-me. E José fez isso. Pegou Maria e viajaram, foram até Belém, que era uma viagem de aproximadamente 5 dias. Chegando em Belém, cheio de pessoas, lotado, a cidade estava lotada. Pessoas como José que viera de longe para se alistar. Hotéis, pensões, não havia vagas, nós já sabemos, conhecemos a história, todos lotados. Eles não tinham onde ficar, e para piorar, no nosso pensamento, mas era tudo para cumprir o propósito de Deus. Meu irmão, minha irmã, simplesmente creia. Não caiu uma folha, não caiu um fio de cabelo seu, sei que Deus não esteja no controle. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Chegaram lá, não tinha onde ficar. E Maria começou o trabalho de parto. Estava chegando a hora do bebê Jesus vir ao mundo. Estava chegando a hora de nascer o nosso Salvador. E eles não tinham aonde ficar. E não foi isso que José planejou para a vida da sua esposa e dele. Eu creio que ele imaginou, eu não sei, é um pensamento meu. Eu creio que eles deveriam ter na casinha dele já um lugarzinho do bebê. Jesus ficar. As roupas, os panos que Maria iria usar, os lençóis. Já tinham conversado com os vizinhos, a parteira. Eu creio que eles já tinham se programado. Como quando nós estamos esperando o nosso bebê, nós não compramos roupinhas, não ajeitamos tudo, o quartinho. Eu fiz isso com os meus. Todos fizemos. E eles também fizeram. José, meu irmão, minha irmã, não era diferente. Mas, como eu falei aqui, ele também tinha seus desejos, seus sonhos, seus projetos. Não foi isso que ele planejou. Mas o único lugar que encontrou para ficar, e nós já sabemos, foi numa estrebaria. Um lugar que tem animais, por mais que devam ter limpado, mas ficou aquele cheirinho. Né, irmãos? Nós conhecemos o cheirinho, né? De animais. Não tinha uma cama para Maria. O travesseiro dela nem sabemos, talvez ele pegou um acolchoado que ele mesmo forrou no burrinho, na mulinha lá, né? E colocou para Maria. Não sabemos. Eles não levaram muita coisa, eu imagino. A casa cheia de palha e feno, que era uma estrebaria. O cheiro ruim, se tinham animais, faziam barulhos.
Mas o que será que está acontecendo? Eu imaginei o pensamento: será que eu estou na direção certa? Será? Eu fiquei pensando, será que eu tinha, era uma obrigação, mas será que eu teria que estar aqui agora? E às vezes, irmãos, nós também pensamos assim: será que quando que era para me seguir para a direita, eu não fui para a esquerda? Será que eu saí da reta? Já aconteceu isso com você, meu irmão? Por que está acontecendo isso? Será que eu saí da direção de Deus? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou obedecendo do jeito, da maneira que Deus quer? E veio, será? Será, meu irmão, minha irmã, que você hoje está aqui, propósito de Deus, não sei, um dia chuvoso lá fora, né? Será que não tem alguém aqui que está olhando a sua vida, né? O céu enegrecido pela dúvida? Será, Deus, que eu estou no caminho certo? Será, Deus, que eu devia ter feito isso? Será, Deus, que eu virei à esquerda quando eu deveria ter ido para a direita? Aleluia, Jesus. Não sei. E eu pensando sobre isso aqui, eu lembrei-me de uma história que eu li há uns tempos atrás. Eu gosto muito de ler livros. E naquele livro contava uma história de um homem muito crente. E ele era amigo, mas amigo muito íntimo de um rei. E todas as vezes que aquele rei ia caçar, ele convidava aquele amigo para ir com ele. Eles eram muito amigos. E aquele amigo sempre falava de Jesus para aquele rei. Só que aquele rei não queria saber do Jesus do amigo. Queria a amizade do amigo, mas não queria o Deus do amigo. Sempre ele desconversava. Não, olha, eu não quero falar de Deus agora, eu não quero falar de Jesus. Mas eles eram amigos. E quando foi um dia, o rei ia fazer uma caçada, e naquela região tinha uns povos que eles eram canibalistas. Os irmãos sabem, né, o que é, né? Eles comiam pessoas. Eles sacrificavam e depois eles comiam as pessoas. Primeiro eles sacrificavam o Deus deles, né? E depois eles comiam os órgãos, o coração, não sei o que era para, né? Então o que acontece? O rei convidou ele para ir nessa caçada. E eles foram caçar. Muitos cachorros, o rei tinha toda a sua comitê que ia caçar com ele, mas o amigo dele era sempre que andava ao lado dele, era amigo. Só que ele convidou, dessa vez ele convidou o amigo para ir, e quando o amigo chegou ao palácio, o amigo cumprimentou o rei e já foi logo falando de Jesus. Olha, quando eles estavam para sair, ele falou assim: ô rei, meu amigo, vamos fazer uma oração ao meu Deus, para que ele nos guarde, nos proteja desta caçada. Aí o rei ficou tão enfurecido, falou assim: lá vem você me falar desse Jesus novamente? Eu não já te falei que eu não quero saber desse seu Deus? Chamou os guardas: põe ele na cela, e só vou soltá-lo quando eu voltar da caçada. E o amigo do rei, esse crente, que servia a Deus, ficou preso. E o rei foi caçar com a sua comitiva. Nisso, quando eles estavam caçando, de repente eles foram atacados por esses povos. E mataram todos os guardas, né, os que estavam com o rei. E pegaram o rei vivo e levaram para ser sacrificado. Só que o sacerdote deles demorou um pouco. E eles colocaram um rei lá no altar de pedra deles, amarraram o rei, os pés, as mãos, né?
e ficaram esperando o sacerdote vir, que o sacerdote iria sacrificar aquele rei, né, aquele homem, e depois eles iriam comer os órgãos, né, dele. Quando o sacerdote chegou, o sacerdote deles lá foi examinar o corpo daquele homem, né, o rei que estava lá. E quando ele começou a examinar, ele observou que o rei não tinha o dedinho mindinho. Ele sofreu um dos acidentes em uma das caçadas e ele perdeu o dedinho. E ele não faltava um dedinho. E aquele sacerdote ficou furioso. Vocês não olharam? Esse não serve, tem que ser um perfeito, um homem perfeito, que não tenha defeito. Como que... E ficou muito bravo. E falou assim, olha, leva ele bem para longe e mata ele. Bem longe daqui do altar, porque senão vai trazer maldição para nós. E aqueles homens desamarraram o rei, levaram para bem longe da floresta. E lá eles começaram a bater naquele rei. Bateram muito. E o rei desmaiou. E já estava escurecendo. Como o rei desmaiou, eles acharam que o rei estivesse morto. Jogaram o rei para lá como se ele estivesse morto e foram embora. Quando o rei despertou, depois já estava amanhecendo, ele viu que ele estava todo sangrando, todo machucado, e ele não sabia onde ele estava, totalmente perdido, porque os cachorros deles tinham sido mortos, ou as pessoas que tinham ido com o rei, era sempre eles que guiavam o rei naquela floresta onde eles iam caçar. O rei estava perdido, ele não sabia. E o rei começou a andar, e andou o dia inteirinho, todo se machucando, naquela floresta, já estava machucado, e ele não conseguia achar o caminho. Anoiteceu e o rei andando, e sangrando, e com fome, com sede, e não conseguia achar o caminho. Deu a noite e o rei andando, ele não parava, andando, num desespero só, e não achava o caminho. Quando estava começando a amanhecer, ainda escuro, o rei lembrou do amigo dele. O rei lembrou do Jesus, do Deus do amigo dele. Porque o amigo dele sempre falava, olha, quando você precisar, você pede para Jesus. Você pede para Deus, que Ele é o Deus presente. Ele vai te ouvir, Ele está onde você estiver. Aquele rei começou a chorar e falou assim, olha, se o Deus do meu amigo, né, falou o nome dele, eu não me lembro o nome dele, dos personagens, não me lembro bem da história. Se é verdadeiro, olha Deus, se tu realmente é verdade, existe. E ele ainda falou que o Senhor morreu por mim na cruz para me salvar. Eu não acredito, mas se for verdade, me mostra o caminho. Que se o Senhor me mostrar o caminho, eu vou te seguir, ó Deus. Eu vou deixar todos aqueles outros deuses que eu sigo. Eu vou te seguir, eu vou seguir o Deus do meu amigo. Porque ele me falou que o Senhor criou os céus, a terra. Eu não acredito, mas se for verdade. E de repente, no meio daquela escuridão, quando o rei percebeu, ele estava já no caminho que dava em direção ao palácio. De imediato a resposta, a oração. E quando ele chegou, ele continuou, andou mais um pouco, chegou no palácio já de manhã, já claro, bem claro. Primeira coisa que ele fez, ele falou assim, solta ele lá agora e traga-o aqui à minha presença. Quando trouxeram o amigo dele da cadeia, lá da prisão, o rei todo machucado, nem queria ver primeiro o amigo dele. Falou assim, me diz uma coisa. Eu quero saber só mais uma coisa. Depois eu vou te contar o que aconteceu. Ele não falou nada com o amigo dele. Se esse seu Deus, que criou os céus e a terra, que deu seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, por mim, como você falou, e por todos, se Ele é tão bom, se Ele é um Deus de amor, um Deus amoroso, por que Ele permitiu que você
aprender. Aí ele ficou quieto. Nisso, ele já tinha sabido da história o que tinha acontecido com o rei. Aí ele falou assim: meu rei, esse Deus de amor, Ele me ama. E Ele que permitiu que o Senhor me prendesse. Sabe por quê? Porque se eu tivesse ido com o Senhor nessa caçada, eu estaria morto. Vocês estão compreendendo, irmão? Eu estaria morto. E se eles não tivessem me matado junto com os homens, como eu estava muito próximo ao Senhor, eles teriam me levado para ser sacrificado. E eles teriam me sacrificado porque eu não tenho defeito nenhum. Vocês estão compreendendo, irmãos? Então, minha irmã, vamos parar de questionarmos os planos de Deus para com cada um de nós. A caminhada minha é diferente da caminhada de cada uma da irmã aqui. O projeto de Deus e o propósito de Deus para a minha vida é o diferente de cada um de nós. Vamos parar de ficarmos perguntando por que, Senhor, disso? Por que, Senhor, daquilo? Mas vamos tentar entendermos. Né? Vamos entender o propósito de Deus. A Bíblia nos diz, Jesus nos diz: olha, agora você não compreende. Não vamos tentar entendermos o que Deus quer fazer. Jeremias, ele fala assim, né? Jeremias, ele pergunta, né, para o Deus é o oleiro e ele faz o vaso como ele quer, não é assim? Ele pega o barro. Eu fiz questão, irmãs, lá no Brasil, de ver um oleiro trabalhando. Eu queria ver. E exatamente no dia que eu fui, ele começou a fazer um vaso. De repente ele falou assim: não estou gostando. Ele foi lá, parou, amassou aquele barro e fez outro. Começou tudo novamente. Ele fez questão de fazer isso. Ele não era evangélico. Vocês estão compreendendo, irmãos? E aqui nós vimos, José deve ter feito milhões e milhões de perguntas. Por que, Deus? Por que, Deus? José, como nós já vimos, o ofício dele era carpinteiro. Quando ele pegava um tronco, uma madeira, ele fazia qualquer móvel. Ele poderia fazer um púlpito, ele fazia uma mesa, uma cadeira, um guarda-roupa. Mas nesse momento, José parou, eu creio que ele pensou: ei, espera um pouquinho, eu como carpinteiro, eu posso construir muitas coisas com a madeira. Eu faço o que eu quero com a madeira. Mas agora, desta vez, o construtor não sou eu, é Deus. Então, meu irmão, o construtor é Deus. Deus faz como Ele quer. Não é como eu e você queremos. O querer é dele. A vontade é dele. Nós só temos que ficarmos na posição que o Senhor nos colocou. Como Jeremias 18, 4 e 6, né, que eu citei aqui, se os irmãos quiserem ler. Jeremias 18, 4 e 6. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lê. Acharam aí, irmãos? Como um vaso, acharam? Jeremias 18, Isaías, Jeremias 18, 4. Como um vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão,
tornou a fazer dele outro vaso. Segundo bem ler, quem tem uma Bíblia igual a minha versão aí? Pareceu. É isso? Isso, irmão. Segundo lhe pareceu. Aí quando chega no 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Dói, né, irmãos? Quando eu vi aquele oleiro lá no Brasil, foi na cidade de Cosmópolis até, me lembro até hoje. Ele pegou aquele barro, ele não percebeu que eu estava olhando. Mas quando eu estava vendo, eu estava meditando aqui em Jeremias. Ele pegou aquele barro, parou a maquininha, faz assim, né, vai rodando, e pegou e colocou assim, ele colocou e começou a amassar. E pegou e colocou novamente, ligou e começou a fazer assim, só ia assim com as mãos, de uma rapidez, que se eu fosse fazer, eu acho que eu machucaria, eu enfiava meus dedos no barro, mas ele fazia assim, tão delicado. É assim que Deus faz, irmão. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Aí eu falo aqui, ó, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Irmã Fatiminha, irmão Vanderlei, irmão Cadu, né? Roberto. Amém, irmãos? É Deus que fala. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Aleluia. Deus, meu irmão, minha irmã, Ele não desiste de você. Mesmo que Deus tenha te mandado ir para a direita e você virou para a esquerda, esse Deus, Ele vai lá como no Salmo 20. Que salmo que nós estamos ouvindo aqui, a pregação aqui? Quem lembra? Salmos, pregação já 3 domingos, Salmos 23. Gente, como eu gosto desse salmo. Salmo 23, quando ele fala assim, né? Guia-me, né? Guia-me pelas veredas da justiça. Aí esse salmo ele fala assim, né? Que ele te persegue. Olha, meu irmão, Deus não vai desistir de você. Ele te persegue. Aí quando nós chegamos mais embaixo, ele te caça. Sabe o que é caçar, irmãos? Caçar. Tem o caçar, né? De procurar, que você procura, você revira tudo, né? É assim que Deus faz, meu irmão. Aleluias, glórias a Deus. O que temos que fazer é sermos obedientes a Deus sempre, sempre, sempre. Quando o céu estiver claro, isto é, quando tudo estiver bem, ou quando tudo estiver escuro. Devemos sempre estarmos atentos para ouvirmos a voz do Senhor, para nos guiarmos. Porque quando tudo está escuro, irmãos, vem aquela tristeza, você chora, aí seus olhos ficam cheios de lágrimas. Como é difícil, você abre, você consegue enxergar alguma coisa? Não, fica turvo, né? Mas devemos confiar na direção de Deus. E o projeto que Deus tem com você, Ele não vai parar enquanto não se completar. Isaías 45, 9, para terminarmos. Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dará forma, ao que lhe dá forma, que fazes? Ou porque a tua obra não tem alças? Então, irmãos e irmãs, que o Senhor possa continuar como Ele sempre tem feito, nos segurando em sua presença. E quando vier os questionamentos, nós encontramos muitos exemplos na Bíblia. Jeremias questionou,
Abacuque é um que ele fala, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Vamos parar. Senhor, ajuda-me a entender o porquê. Mas na tua presença e na tua obediência. E eu agradeço a Deus e agradeço aos irmãos.